Olá pessoal, a paz do Senhor. Sou o pastor Sidney Pinheiro, da cidade de Balsas, da querida ADEB, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Balsas, Ministério Comadés. Estamos aqui falando em nome de todo o departamento da Escola Bíblica Dominical, a qual é liderada pela Brígida Cordeiro e toda a sua equipe. Já vou aqui pedir para você compartilhar, você curtir, você indicar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Porque eu tenho certeza que ele vai ser de muito proveito e você vai ter um aprendizado maravilhoso. Deus te abençoe. Vamos para a aula. A lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2025, que estará acontecendo domingo agora, domingo próximo, tem o seguinte título: As naturezas humana e divina de Jesus. Isso aqui é importante demais para a igreja nessa presente era. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Essa doutrina, ela está inserida em todo o Novo Testamento. Desde os evangelhos, começando com Marcos, que foi o primeiro que escreveu, e desde as epístolas do Novo Testamento, começando com a primeira, que foi Paulo quem escreveu, a primeira epístola à igreja de Tessalônica. Então nós temos esse ensino inserido nas Escrituras que mostram de forma muito plausível e concreta que Jesus, ele é Deus. Nós chamamos isso em teologia de união hipostática. O que seria união hipostática? A união hipostática é a união das duas naturezas, a humana e a divina de Cristo, em uma só essência. Então Jesus, ele tem essa essência humana e divina. Não são duas pessoas distintas. As naturezas de Cristo são duas naturezas em uma única essência. Jesus Cristo é homem e Deus, ou como a gente fala carinhosamente, Jesus é o Deus homem. Essa lição, ela vem nos chamar a atenção de que nós precisamos continuar afirmando isso dentro das Escrituras, a união da natureza humana com a natureza divina de Cristo. Esse vídeo é para você, professor, para você que trabalha na sua congregação, na sua igreja, ensinando as verdades bíblicas. E nesse domingo agora nós vamos estar falando deste assunto, tá bom? O texto áureo diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9 e o versículo de número 5. Esse textuário, o textuário já diz tudo, é aquilo que é mais importante, tá? O textuário capta aquilo que realmente a lição nos transmite na sua íntegra. E o que ela nos transmite? O ensino bíblico sustentado por Paulo e pelos escritores do Novo Testamento a respeito da dupla natureza de Jesus, a natureza humana e divina. A verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no versículo 1 e no versículo 14, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo, que é Cristo, ele era Deus e ele continua sendo Deus. No versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne. Olha que coisa interessante. A palavra grega para verbo é logos. E logos significa muitas coisas. Significa, por exemplo, um estudo, uma descrição, uma razão. Significa, por exemplo, eu quero dizer que alguma coisa tem um significado filosófico. Eu utilizo a ideia de logos, mas dentro da teologia a ideia de logos faz uma significação interessante sobre Jesus. Por quê? Porque além de descrever ele, além de mostrar a natureza da pessoa dele, no princípio de tudo como o verbo, a natureza divina, vai mostrar para nós que ele tinha todas as qualificações no início de tudo como Deus. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é eterno, Ele tem todos os atributos divinos. Só que o texto diz assim: e o Verbo se fez carne, ou seja, Deus agora torna-se homem, Ele humanizou-se e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Todo-Poderoso agora, que a divindade dele, ela é explicada naquilo que Tertuliano formulou, chamando de trindade, 3 pessoas que formam a unidade da divindade na Trindade Santa, né? Isso aqui a gente só entende pela fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. As 3 pessoas da Trindade que formam a divindade de Deus. Nessas pessoas da Trindade, nós temos aqui Jesus como a segunda pessoa, que ele, sendo Deus, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele agora torna-se homem e ele morre morte de cruz. Nós temos literalmente a união hipostática, a natureza divina de Jesus e a natureza humana. Professor, você também não pode esquecer do plano de aula. O plano de aula é uma síntese daquilo que nós passamos para os nossos alunos nos encontros da Escola Bíblica Dominical durante as nossas aulas. Nós temos no plano de aula a introdução, a apresentação da lição e a conclusão da lição, e também o subsídio, que são aquele material teológico, livros, alguma indicação da nossa casa publicadora, da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A introdução. Esta semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica. Nós temos a nossa revista aqui, o nosso autor, citando, por exemplo, o nestorianismo e o monofisismo. Aqui são 2 heresias que permeavam a ideia de alguns antigos no período em que a igreja ainda estava em formação do cânon do Novo Testamento. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos da lição. Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Você precisa saber apresentar esse ensino da dupla natureza de Jesus, Deus se tornando homem e assumindo uma dupla natureza. Lembrando, por exemplo, a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso aí. Eu posso citar Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta diz assim: e tu, Belém Efrata, tu és uma das menores cidades de Judá. De ti me sairá aquele que será o rei sobre Israel, pessoa humana, e os seus dias são desde os tempos da eternidade, a divindade de Cristo. Então, nós temos N versículos nas Escrituras, professor, que vai nos dar esse norte, essa direção para nós trabalharmos com os nossos alunos. Segundo, mostrar as heresias contra esse ensino, o nestorianismo e o monofisismo, né? E identificar o perigo dessas heresias hoje. Dentro da questão do nestorianismo, nós temos aqui uma ideia de Nestório, e na época em que ele viveu, ele desenvolveu uma heresia em que essa heresia ela separava a união hipostática, a dupla natureza de Jesus, as suas 2 naturezas, a divina e a humana, separava como se fossem 2 pessoas distintas. E isso, à luz das Escrituras, é uma heresia, porque a natureza humana de Jesus ela não pode ser separada da sua natureza divina e vice-versa. E o nestorianismo ele trabalhava exatamente essa ideia de separar as 2 naturezas como se fossem 2 pessoas distintas, o que é uma heresia muito grande. E já o monofisismo trabalhava a questão da união hipostática como um amálgama, por exemplo. O que seria um amálgama? Um amálgama é uma mistura, tá? As 2 naturezas, a divina e humana, misturadas de uma certa forma, mas que não se ligavam na sua essência, na sua completude, o que é uma outra heresia. Outra coisa que é importante aqui
a gente deve, na segunda parte da apresentação da lição, tem aqui a motivação. Por mais que se multiplique ideias e pensamentos a respeito de Jesus, o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer o Senhor Jesus são as Sagradas Escrituras. Professor, você precisa ser um exímio estudante das Escrituras. Eu dizia essa semana para um grupo de pessoas, quando alguém não consegue rebater apologeticamente uma heresia, ele tem que ser mal educado em certo sentido. Porque o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, escrevendo as suas epístolas do Novo Testamento, na segunda epístola de João, ele vai dizer assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa e nem o saudeis, porque quem o recebe em casa e o cumprimenta se faz participante das suas obras más e incorre na mesma condenação. Então, se você não consegue explicar uma aula como essa, uma lição como essa, dar uma aula como essa, explicar uma lição como essa, mostrar os pontos heréticos para o seu aluno, você precisa estudar mais a respeito destes assuntos, porque é imprescindível que um professor da escola bíblica dominical, ele conheça as Escrituras. E quem estuda as Escrituras, ele pode não lembrar-se o capítulo e o versículo que está escrito determinado assunto, mas ele sabe que está lá. Ele já estudou sobre tal coisa, porque ele conhece o livro que ele ensina. Nós temos também aqui a letra C, a sugestão de método, tá? Na presente lição, há duas palavras que muitos dos nossos alunos não conhecem, pois fazem parte de um vocábulo técnico em teologia, o monofisismo e o quenoticismo. Por isso, providencie um dicionário teológico. Sugerimos o editado pela CPAD, destaque essas palavras e leia juntamente com a sua classe antes de tratá-la diretamente no tópico respectivo. Veja bem, nós temos hoje muitas ferramentas. Nós temos aqui algumas literaturas que são indicadas pelo comentarista da nossa revista, mas você vai encontrar muitos subterfúgios teológicos em bibliotecas online. Então hoje não tem como a gente não trabalhar esses pontos na sala de aula. Ok? É muito importante que você, quando for falar sobre essas coisas, sobre esses termos, você tenha a etimologia grega da palavra, tá? Por exemplo, mono fala de quê? Fala de um. Então você tem que entender, conhecer a etimologia das palavras. Isso é muito importante a gente tratar na sala de aula. Por exemplo, quando você conhece a etimologia das palavras, você evita transformar termos técnicos em palavras que são substantivos próprios. Por exemplo, a Bíblia fala de Bartimeu. Bartimeu não é um nome do cego. Bar é um termo aramaico que significa filho e Timeu era o pai dele. Bartimeu literalmente significa filho de Timeu. Só que as pessoas mais leigas, elas vão entender que Bartimeu, que é um termo técnico, aplicado para o filho de Timeu, ele vai ensinar como se Bartimeu fosse o nome dessa pessoa. Da mesma forma relacionada à nossa lição de domingo. Você precisa conhecer. E se não conhece, tem que estudar etimologia. Cair de cabeça estudando, pesquisando. O Google, que não é... Eu não indico muito você ir diretamente no Google sem ir a um dicionário em primeiro lugar, mas o Google vai te dar muitas ferramentas importantes e interessantes a respeito disso, tá bom? Nós temos também a conclusão da lição. A conclusão da lição. Nós temos a aplicação, conhecer bem a pessoa de Jesus Cristo, tal qual revelada nas Escrituras Sagradas, que nos permite um relacionamento mais profundo e exitoso e ao mesmo tempo que nos protege de criar uma imagem distorcida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer a pessoa de Jesus, temos que conhecer o propósito do seu nascimento, as profecias que os profetas falaram a respeito dele, do nascimento dele, da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Por exemplo, o que nos garante que Jesus ainda tem a dupla natureza, humana e divina? No céu, Jesus é Deus. Ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Mas ele está sentado lá como? Ele tem um corpo humano glorificado que está sentado no trono do Pai juntamente com o Pai, ok?
Isso fala de quê? Da dupla natureza de Jesus. Como é que Jesus é visto no Apocalipse? Como um cordeiro. E o que significa o tipo da figura de um cordeiro? Corpo, holocausto, sacrifício, matéria física. Jesus teve um corpo físico, literalmente, do Deus homem. Concluindo aqui, o subsídio ao professor. Nós temos aqui algumas indicações, como por exemplo, a revista Ensinador Cristão, tá? Que é muito importante, ela faz um comentário bem mais abrangente do que a nossa revista, tá bom? E alguns auxílios especiais, tá? Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula, tá bom? Então, a nossa revista é muito rica, a gente precisa fazer essa aplicação completa. E outra coisa, professor, eu quero te dar um conselho aqui. Não vá para a sala de aula ler a revista. O problema que acontece muito na sala de aula hoje, o professor vai lá para ler revista. O aluno não quer que você leia a revista, o aluno quer que você trabalhe os pontos, os tópicos principais da revista. Trabalhe com seu aluno, peça para ele fazer uma participação, dinamize sua aula. Se você tiver como utilizar um data show, imagens, alguma coisa parecida, exemplos, faça isso. Leve um livro, leve um dicionário, mostre para o seu aluno a importância de se ter um dicionário, a importância de pesquisar, tá bom? Tua aula vai ficar muito boa e você vai ter um aproveitamento maior. Seus alunos irão se interessar pelo conteúdo, tá bom? Deus te abençoe, abençoe você, professor, abençoe você que trabalha diretamente ou indiretamente com a Escola Bíblica Dominical. A todos os alunos, Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.